Tudo bem, Tereza? Tudo bem. Vai lá. Olha aqui, eu havia falado para a Flávia, quando ela pediu para eu falar sobre algum tema, né? E eu falei, eu vou falar do amor cortês. Agora, eu não vou falar do amor cortês exatamente como está no texto do Lacan, até porque, no meu modo de entender, ele tem uma visão um pouco, digamos, complicada em relação a essa questão. Então, eu vou apresentar como se é assim. Eu conheci o amor cortês até antes de saber que no seminário 7 no 20 o Lacan falava de amor cortês. Eu nem sabia disso, né? E eu andei muito tempo metido nesse assunto, né? Amor cortês. Mas esse amor cortês, né? Que é colocado nos dois seminários, no meu modo de entender, ele peca por uma questão, né? O nosso mestre, ele coloca o amor cortês como se fosse um amor, vamos dizer assim, sem sexo, né? Ele diz tem até o texto em que ele diz que é um amor infeliz, né? Nesse sentido. Bom, então, eu vou historiar um pouco a coisa, né? É, existem muitos, vamos dizer assim, medievalistas que trabalham o amor cortês. Então, o amor cortês tem vários textos sobre ele, vários livros escritos sobre o amor cortês, né? E tem as duas principais referências ao amor cortês como romance é o Chrétien de Troyes, com Lancelot e o Cavaleiro da Carreta, e Tristão e Isolda. Eles são os dois, vamos dizer assim, best-sellers da questão do amor cortês. Agora, já de saída, em todos os dois casos, né, tanto na literatura do Chrétien de Troyes, como a, o amor, o Tristão e Isolda é uma lenda celta e tal, mas ela tem um autor, né, que se coloca, mas é um pouco às vezes duvidoso, mas a própria obra do autor, né, ele apresenta como o Thomas Berru, né? Que é uma hipótese que foi ele que escreveu esse texto, né? Então, voltando à questão, nós temos alguns, vamos dizer assim, alguns autores que são considerados experts em medievalismo, né? Então, vou dar os exemplos aqui, né? Tem o Bruno. Ah, bom, um detalhe. Tem um senhor chamado, um professor, Bruno Gaston Parry, que foi quem deu o nome de Amor Cortês, porque ele não tinha esse nome. Ele, em 1883, nos estudos sobre os romances da Tábua Redonda, e os romances da Tábua Redonda, ele usou o Lancelote do Lago e o Conto da Carreta, né? E ele usou então essa expressão amor cortês, mas ele era vrai amour, ele era fin amour, né? Ele não tinha essa designação de amor de corte, que quer dizer esse amor cortês. E ele faz, quando ele faz essa apresentação do estudo dele, que foi em 1883, né? Ele vai dizer, vou citar o períodozinho aqui dele. O amante idealizador aceita a independência de sua senhora e tenta fazer de si próprio merecedor dela, agindo de forma corajosa e honrada e fazendo qualquer coisa que ela deseja. A satisfação sexual, diz Paris, pode não ser um objetivo ou mesmo resultado final, mas o amor não era inteiramente platônico, visto que era baseado na atração sexual.
Essa é uma questão que tem nessa discussão do amor cortês, que uns colocam, né, a maioria deles implica nesse desejo do homem pela mulher e na realização do desejo. Tanto que nas duas obras, vamos dizer assim, ícones do amor cortês, Tristão e Isolda e Lancelot, todos dois têm vida sexual, né? Lancelot com Guinevere, né? Eles transam, eu já até li numa outra vez aqui para vocês a passagem do Lancelot abrindo a janela lá, as grades da janela entrando, e Tristão e Isolda era aquela história que tinha um filtro, né? Antigamente, na casa das pessoas, tinha aquele filtro de barro, né? Era um filtro, mais ou menos, então, filtro, entenda que era um recipiente que guardava um líquido. E esse líquido produziria, magicamente, né, essa paixão dos dois. Mas, na verdade, o Tristão está levando, né, Isolda para entregá-la ao tio Marcos, que vai se casar com ela, né? E no caminho, no barco, lá no caminho, ele se apaixona por ela, né? Então, essas duas situações, elas são colocadas por esses dois autores nessa posição de que não era um amor platônico. A gente pode também dizer, eu anotei aqui, grosseiramente podemos admitir que a expressão designa esse amor fundado na sublimação da dama, tal como é pintada pelos poetas líricos e romancistas do século, que era século XII e XIII, né? Mas é complexo. Envolve uma reação, na verdade, contra a moral religiosa e uma vontade de mudar os costumes e talvez a sensibilidade. Eu comentei uma vez aqui já que havia o seguinte: a mulher naquele tempo estava muito desqualificada, né? Porque ela não apitava em nada, né? Ela era muitas vezes usada como, vamos dizer assim, para fazer fusões, uma família com a outra, se havia algum que corria risco, vamos casar minha filha com a com o filho dele. Então, esses casamentos criavam uma certa proteção, hipoteticamente, para dois feudos. Mas a mulher não apitava nada. Ela era informada com quem ela iria se casar. Nessa posição desse vrai amour, né, ela participava de que forma, né? Ofertando, né, o interesse dela, o amor dela pelo cavaleiro. E o cavaleiro tinha, porque nós estamos no tempo das cavalarias, né? O tempo das cavalarias era, e o marco desse tempo é a Távola Redonda com seus cavaleiros. E os cavaleiros tinham, então, sempre que honrar a dama, né? Tanto que, numa situação assim mais intensa, a dama era até considerada um senhor, a mesma vassalagem que, às vezes, um cavaleiro tinha para com o rei, para o marquês, seja quem fosse lá que tivesse na ordem lá do feudo dele, né? Essa vassalagem ele prestava a ela em favores, em informações, em objetos, ele prestava homenagens a ela, das mais diversas formas. Há sempre uma referência que precisa se fazer sobre essa época. A maioria desses textos que hoje vocês têm escrito, muitos deles eram simplesmente orais, eram simplesmente orais. No outro dia eu até assisti a aula de um professor desse medievalista e ele dizia: não podemos considerar essas coisas assim ao pé da letra, que todos esses textos, na verdade, eram orais, né? Depois é que se começou a fazer escrita sobre isso, mas eram orais. E eram os trovadores, normalmente, que comentavam, faziam essas apresentações, né? Então, voltando à questão, né? Para a igreja, essa situação, né? Dessas, vamos dizer assim, referentes ao amor, elas eram sempre muito delicadas, porque ficava a seguinte questão: o amor tinha o problema que haveria ser dos adultérios, né? O sacramento do matrimônio, então, ficava tumultuada, né?
comprometia a salvação das almas e também precisava, na questão sexual, ter uma prudência e moderação. E eu tenho aqui, até para vocês se situarem e verem como era a situação, há um texto, uma pequena parábola de São Jerônimo, que ele diz o seguinte: para com a mulher de outrem, todo amor é infame. Para com a sua, todo amor deve ser comedido. É adúltero aquele que ama com demasiado ardor a própria esposa. Criava-se até uma possibilidade, né, de você ter uma má apresentação da dama se ela estivesse muito ardorosa na vida sexual. Esta posição do amor cortês aí no caso, ela muda um pouco de posição. Até porque, se você, né, imaginar, um casamento desses arrumado, organizado, que juntava familiar com B por questões de segurança, por várias outras questões, o que que ocorria? Essa mulher muitas vezes não tinha a mesma disposição que ela tinha com o amante. Então, o que que havia, né? Havia um interesse muito grande, às vezes, das mulheres por esse cavaleiro que se candidatava a elas, né? O, essa situação, então, do, do amor cortês, ela é referida, né? Então, eu estava falando das pessoas. Eu atrapalhei aqui. Jacques Le Goff é outro medievalista que aceita a hipótese de que não era platônico. Georges Duby também é a mesma coisa, né? Os textos dele, tem os livros deles, né? Eles são colocados dessa forma, né? Que há uma possibilidade, né, de a coisa ser um pouco mais caliente. O... Há um texto também que é muito interessante vocês verem assim uma certa ordem, né? Há um tratado do amor cortês que ele foi feito por um autor chamado André Capellanos. André Capellanos era André, e como ele era capelão, né? Então ficou André Capellanos, né? Ele aparece no século XII, né? E era um tratado do amor cortês. Esse tratado dizia, né? E não sei se vocês talvez não saibam, mas havia, né, a chamada Marie de la Champagne, que era uma senhora muito importante na época, e ele era um capelão da corte real, mas esses capelões eles não rezavam missa, nada disso. Ele era um capelão, né? Normalmente ele era um indivíduo de uma nobreza superior assim e um pouco mais sofisticado. Ele escreveu esse 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 tratado aqui, que eu posso mostrar a vocês, está aqui. Vocês vejam que ele não é pequenininho, né? Ele é um pouco grosso. E no próprio, só para anotar aqui, ele vai dizer aqui, sobre o amor cortês. Esse amor tem, em primeiro lugar, uma virtude fundamental, a qual o autor volta várias vezes. Ele é a raiz de toda cortesia, a fonte de todo o bem. Universis constate omnibus. Olha, é uma frase em latim que chama-se: todos os homens sabem que nenhuma ação virtuosa ou cortês poderá ser realizada nesse mundo se sua fonte não for o amor. Então, ele vai dizer que, por amor, o homem pode se candidatar a essa mulher do Senhor, né? Porque, normalmente, pega o exemplo que ele dá de Arthur e Guinevere. Guinevere era uma rainha, então ele se candidatava à rainha, né? Elogiando a rainha, esperando algum olhar dela, sempre se procurando atender a todos os pedidos dela. Então ele vai continuar aqui. É exatamente esse poder que o amor possui nos trovadores. Assim, em Bernard de Ventadour, esse amor, graças ao qual o homem tem apreço e valor, é a fonte de toda virtude cortês.
Então, há também uma linha que vai dizer que toda essa posição, né, cortês do amor, aí no caso, era uma forma de criar uma educação, né, mais, vamos dizer assim, fora daquela grossura, digamos, das batalhas, das guerras, dos homens se matando para lá e para cá, as mulheres não valendo nada. Então, o amor cortês ele vem como uma forma de mudar um pouco essa política homem e mulher para uma coisa mais ardente, mais sofisticada, mais, vamos dizer assim, gostosa, vamos falar esse termo. Então, essa era a posição que se dava a essa situação. Vou ler só o que ele diz, até que é muito interessante a passagem. A mulher é equiparada a uma suzerana. Os diálogos são bem claros nesse sentido. O amante mostra submissão total à mulher, exprime o desejo de ser aceito como seu vassalo, oferece-lhe incansavelmente os seus serviços. E, mais uma vez, o que os trovadores declararam à sua dona, dona no sentido de sua senhora, por exemplo, e aí dá um exemplo aqui que eu não vou entrar no mérito. Agora, aí vamos eu estou fazendo como se fosse assim um quadro para estudo, né? Aí vamos uma outra questão. O, eu gosto muito de um russo que chama-se Mikhail Bakhtin, né? Mikhail Bakhtin é um autor que escreveu, né, a estética da criação verbal, né? O Mikhail Bakhtin, ele é de 1895 a 1975. Pela década de 70, ele colocou uma questão que o Freud também postula, se vocês prestarem atenção. Quer dizer, ele vai dizer assim: eu já citei esse texto uma outra vez aqui. O autor não pode inventar um herói desprovido de qualquer autonomia com relação ao ato criador, que lhe dá validação e forma. O autor artista encontra seu herói pré-existente, já dado indiferentemente de seu ato criador, puramente artístico, e ele não pode parir um herói, que seria pouco consistente. Então, isso é uma questão. Então, aí porque é assim, né? Alguns autores, inclusive o Lacan, ele diz que, né, o amor cortês foi uma invenção dos trovadores. Mas isso é uma questão complicada, porque modernamente não se aceita que nenhum herói seja criado do nada. Um herói tem que ser criado, né, dentro da cultura. Ele não tem que ser criado, ele tem que ser, então vamos mudar o verbo, ele tem que ser colhido na cultura, né? Ele é colhido na cultura e aí apresentado como herói, né, no caso, né? Você pode até imaginar, bom, mas e o cara que criou o super-homem? Ele, como é que é? O homem não voa. Não, mas o homem faz fantasias, né? E tem fantasias onipotentes de poder voar. Aliás, vários homens, até Santos Dumont quis voar, né? Usou simplesmente um outro instrumento, mas quis voar. Então é nesse sentido que você não tem um herói que tenha que ser, vamos dizer assim, fabricado. Então, essa história, que é uma reação do pessoal que não leva a interpretação dessa forma, que esse herói foi colhido na cultura. Então, toda a questão do amor cortês, ela tem que ser colhida na cultura. Agora, você vai dizer, mas todo mundo que estava apaixonado por uma rainha, por uma marquesa, por uma senhora feudal, ele estava transando com ela? Não, porque nós mesmos sabemos que às vezes não dá encaixe, né? Ele se apresentava e não era aceito, mas o que se aceita hoje em dia é isso, que muitas vezes, né, a coisa acontecia e outras vezes não acontecia. Mas há uma linha que vai dizer, né, que isto foi uma grande valorização do amor. O amor saiu um pouco, né, nessa linha aí, ele não é nem que ele saiu, porque ele existia, mas ele começou a aparecer com mais intensidade numa linha mais sofisticada, digamos assim. Você podia falar de amor, você se sentia bem
dizendo que estava amando, valorizando a sua dama, porque isto antes ficava muito fora de questão. Você, se estivesse muito apaixonado por uma mulher, podia ser considerado até ridículo, né? Então, essa é vamos dizer assim, um andamento, né, da intensidade amorosa por uma forma mais explícita, mais declarada, mais aberta, né? Até porque eu gosto de usar essa frase que o homem você não aprimora, o que você aprimora é máquina. Então você pode ter um contexto melhor ou pior, mas você não vai aprimorar o homem. Então vai deixar de fazer isso e não vai fazer aquilo, não. Você não aprimora, você aprimora a máquina. Você pode elevar, né, a coisa de uma outra forma e aí criando circunstâncias, vamos dizer assim, mais interessantes para essa vida a dois. Quer dizer, num caso desses aí, o que há é uma exaltação, na verdade, do amor enquanto sentimento, né? Enquanto uma coisa, digamos, que agradaria tanto a A quanto a B, e não ficar aquela coisa simplesmente com uma procriação em família. A questão que é muito interessante também, que aí você pode puxar pelo Freud, né? Você pode ver o seguinte, né? O, o Freud mesmo diz, né, que você vai também colher, né, o herói na cultura. Quando ele vai falar, né, dos chamados escritores criativos, ele até vai dizer que os escritores criativos são os precursores da ciência e, portanto, da psicologia científica. Quer dizer, foi a criatividade desses escritores que pôde trazer, né, a lume todos esses fenômenos. E aí tem aquelas estranhezas que você pode verificar, como eu já disse outras vezes aqui, né, nessas situações um pouco mais duvidosas, né? O Freud vai, não sei se vocês se lembram, ele vai falar até, né, sobre algumas situações amorosas em que isso fica muito explicitado, né? Vocês, por exemplo, vamos pegar um autor, né, que sei, ele é pouco conhecido, o pessoal às vezes não lê, não, mas eu já citei também. Vocês pegam Manon Lescaut, do Abade Prévost. O Degrye fica apaixonado por Madame Lescaut, que não dá a menor bola para ele, fica apaixonada, fica com ele acima, daqui a pouco ela sai com outro e vai embora, some, e ele atrás dela, né? Ele atrás dela, quer dizer, ele totalmente submisso a ela, né? Tanto que o romance começa ele atrás do carro que tinha recolhido as prostitutas, né? E ela está trancada lá dentro do carro e ele atrás, né? Indo apaixonado por ela. Ela, entendeu? Traía ele de tudo que era jeito, mas ele é apaixonado por ela, totalmente devotado e totalmente, vamos dizer assim, entregue a essa mulher, quer dizer. Mas o que é isso, né? Por que isso, né? É uma pergunta que podem vocês responder. Teria que ver um pouco mais a história, vou passar simplesmente para outro, mas vocês vejam. Outra questão, né, que também tem a ver com essas questões que esses grandes autores colocaram e que valoriza extraordinariamente as mulheres, né? Porque eu esqueci de dizer, é bom citar aqui o Horácio Vital Brasil, quando ele falou que existiam as matrizes subjetivas dos personagens, né? Que você tem várias matrizes, né? Que seria aquele um ciumento, um desses estuprador, seriam várias matrizes subjetivas que criam heróis, que criam personagens aos quais você sempre pode recorrer a eles. Vocês pegam um exemplo, né? Você vê Shakespeare, quando ele coloca a situação lá de Desdémona, né? Desdémona está apaixonada por Otelo, não é? Muito bem. Começa
vocês não sei se lembram do romance, mas ela não diz nada, né? Ela é a filha do Doge, ela não diz nada, está lá servindo e tal, e ele é apaixonado por ela, né? Bom, depois há aquela confusão toda do Iago, que na verdade está apaixonado pelo Otelo e com ciúme de Michel Cássio, né? E dá aquela confusão toda, Otelo estrangula Desdémona, etc., né? Mas isso tudo são o quê, né? São essas paixões que as mulheres, né, despertam nos homens. Então tem esses romances em que as mulheres estão assim importantíssimas na cena, né? Você pega no meu ator, ou no meu ator, olha, no meu autor principal, né, que é Machado de Assis, você vê Brás Cuba com Valéria. Valéria trai abertamente, né, o marido com Brás Cubas. Aí você vai pegar um que nós estamos agora, Sofia. Sofia está casada, né, com Cristiano Palha, mas vai começar a arrastar asa para o Rubião. Você vai vendo outra, né? Vamos pegar, né? É, pega um exemplo, Capitolina. Capitolina apresenta-se uma mulher, né, que trai ou não trai? Ninguém sabe, porque o Machado de Assis criou foi um romance sobre a dúvida, e a dúvida de ciúme, né? Mas é um romance também em que, todos esses romances aí, em que a questão do amor fica em alta voltagem, né? E vocês podem ver como é que eles apresentam, né, como é que os próprios autores, que são homens, né? Todos esses autores aqui que eu tenho anotado aqui, né? Os do Machado de Assis, Sofia, Valéria, tem Genoveva, Marocas, Eugênia, Capitu, todas essas situações aqui são situações de intensidade amorosa, de homens, né, que curiosamente se dedicaram e também foram ameaçados pelas mulheres, porque Eugênia, de Confissões de uma Viúva Moça, o Freud apresenta, né, não com esse personagem, mas ele apresenta aquela mulher que, né, ela tem valor enquanto há o chamado terceiro prejudicado. Não sei se vocês se lembram do Freud, né? Ela tem valor. O Machado de Assis colocou assim, o Machado de Assis nunca leu Freud, né? Ele colocou Valéria colocou Eugênia como aquela mulher que está apaixonada por um homem e ele está querendo ela enquanto ela tem marido. O marido morre, ela pensa que vai casar com ele pega e vai embora. Mas é a intensidade amorosa. São escolhas de objeto que o Freud coloca e que nós nos deparamos muitas vezes com isso. Né? A Maroca de singular ocorrência é a mesma coisa. Maroca é uma prostituta, o cara, daqui a pouco ela sai com outro cara. Né? Quer dizer, essas situações todas amorosas que vão ganhando, vamos dizer assim, grande notoriedade, elas, na verdade, têm a ver na origem com esse amor cortês, com essa hipervalorização ou uma boa valorização da experiência amorosa. Quer dizer, a coisa, vamos dizer assim, vai ganhando uma força, um espaço que, na verdade, não tinha. Né? Para vocês verem um exemplo que tem aqui, até vou ler aqui um outro exemplo. Aqui, essa aqui cita até o Lacan, que é uma professora, Leonilda Lima, que ela fez um texto, uma tese, né, sobre Amadis de Gaula. Amadis de Gaula é um autor daquela época, entre fendas e códigos da cavalaria e do amor cortês. Né? Diz ela assim: por fim, conclui o historiador, nessa sociedade militar, o amor cortês não foi, na verdade, um amor de homens? Quer dizer, não é amor entre homens, é amor de homens, quer dizer, amor apaixonado, né, pela mulher. A mulher ganhou um outro colorido. Conclusão: qualquer ideia de promoção feminina que porventura pudesse advir dessa prática. E houve uma promoção feminina, né? Porque pega o exemplo de Guinevere.
Ela estava muito bonita, ela está com o rei Arthur, mas não valia muita coisa, né? Como mulher, ela não valia muita coisa, era secundária a questão da mulher. Quando ela se torna extremamente desejada e entra num romance, né? Como criou o Chrétien de Troyes, né? Com Lancelot, ela muda a posição dela frente ao homem, né? Ela muda a posição, ela passa a ser um objeto extremamente valorizado, um objeto extremamente desejado. Essa é chamada uma contribuição que o amor cortês dá à perspectiva das mulheres. Aí ela cita aqui o Lacan, ela diz: outras teses poderiam ser enumeradas, como a de um novo discurso a respeito do amor, ou seja, um discurso cortês sobre o amor, que ela coloca, então ela muda um pouco a posição do cortês. Quer dizer, há uma modificação, né, da entrevista, da conversa, da paixão entre um homem e uma mulher. E esta cena passa a ser valorizada, e não tinha esse valor anteriormente. Aí ele vai dizer, aí ela vai citar o Lacan, ou da escolástica do amor infeliz, do psicanalista Jacques Lacan. Mas há uma que merece destaque, por quê? Porque só um detalhe, o Lacan coloca que é só de amor infeliz, né? Porque na interpretação dele, que é uma interpretação meio antiga, digamos assim, né? O cara fica apaixonado pela mulher, mas a mulher não dá bola para ele, não transa com ele, então ele fica infeliz. E a mulher também, porque a mulher continua com o outro lá, que está naquela. Ela também vira uma vassala do marido, e o outro fica fazendo uma série de cortesias a ela, mas não dá em nada. Por isso é que ele coloca a escolástica do amor infeliz, mas porque ele está referido ainda a essa época em que não havia essas considerações dos maiores medievalistas, digamos, dos atuais, né, que consideram a coisa de um outro ponto de vista. Aí ele vai, tem aqui o Jean Fleury, que é muito bom o que ele vai dizer aqui. Nessa nova percepção, não é o casamento demasiadamente maculado por considerações políticas que excluem tanto cavaleiros, que sacraliza ou purifica a união carnal. Tá vendo? Ele vai falar sobre a questão, o casamento, na verdade, tinha uma origem política, né? Agora, mudando, é o amor-sentimento, o amor verdadeiro. Ele se choca na vida cotidiana com os obstáculos múltiplos já mencionados: proibições religiosas, tabus morais, barreiras sociais, costume, casamento, sócio-institucionais, etc. Estes obstáculos o proíbem, o negam ou o excluem. Como conciliar no espírito e, consequentemente, na realidade que eles transformaram, esses fatos e sociedade com um amor admitido como virtude, como um valor incontornável, ligado à nova acepção da mulher como parceira com todos os direitos. Essa é a grande, vamos dizer assim, contribuição que se diz que o amor cortês deu à posição da mulher, né? É, quanto tempo tem que dar para o final? Para as Eu perguntas? acho que, olha, já são 9h10. Se você Tá quiser bom, falar mais 5 minutos, pelo menos 15 minutos de debate para a gente tá bom, tá conversar. bom. Eu vou falar aqui mais um pouquinho só. O, aqui eu tenho aqui, né? Não queria deixar de comentar, né? O, há um texto, né, do se não me engano, do Fleury, que ele vai dizer assim: a questão dos prazeres, chamado dos prazeres da carne. Ele vai dizer: fundado sobre a atração física, o amor cortês não pode ser totalmente espiritual ou platônico. Ele vai dizer, já batendo o martelo, que o amor cortês não pode ser platônico. Porque se ele está baseado na atração física da mulher ser bela, sensual, etc., não pode ser uma coisa, entendeu, platônica. Não pode ser uma coisa espiritual, porque é como se fosse assim.
O desejo nós não controlamos, nós podemos saber o que é que nós vamos fazer com o desejo, mas ter o desejo você não controla. Você controla o que você vai fazer com ele, né? E às vezes alguns nem controlam, né? Então ela vai dizer: dos estudos mais recentes mostram que, mesmo entre os trovadores, cujo lirismo é mais etéreo, a idolatria da dama não visa senão obter a posse física. Isso aí já é uma posição um pouco discutível, porque se você pode entender a posse física como algo que a mulher está sendo valorizada e está valorizando, dá. Mas se você dizer que o cara, entre aspas, estaria lá só para transar com a dama, aí ficaria desqualificado. Mas tem essa, essa questão que fica assim no ar, né? O amor cortês, ele não era sempre um amor, né, intenso, um amor não platônico, mas algumas vezes era. Quer dizer, você não pode bater o martelo nem para um lado, nem para o outro. Então, dizer que amor cortês é só esse amor, entre aspas, infeliz, platônico, etc., não, hoje, modernamente, não é possível. Agora, isso aí dá margem a se ler muita coisa, porque o Tratado do Amor Cortês, inclusive, tem os tribunais do amor, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas é muito interessante também. Bom, aí, tem 15 minutos, Flávio. Vai, Sandra, você não quer Vamos lá. perguntar? Oi, eu Tem- acho que eu fui a primeira. Não é a Tereza ou eu? Eu vi a Tereza Meloni, depois Tereza Nazar. Luiz Alberto, nunca imaginei que você entendesse tanto de amor. Caramba! Que coisa bonita! Agora, eu fiquei com algumas questões lá desde o início, mas eu não consegui formular tanto porque eu fiquei tão absorta, tão tomada pela riqueza, né, da apresentação. E como isso que você falou mesmo, né? Tem uma questão cultural, uma questão de tempo. Você falou do modernamente, você situou os autores no seu tempo e tal, porque, na verdade, a gente podia falar de amores, né? Mas você entende dos amores. Agora, olha só, eu não, quer dizer, sei muito pouco de amor e de amor cortês. Mas, assim, não posso deixar de dizer que fico bem implicada na questão pela via que o Lacan traz. Me parece, mas não vou citar, mas na minha leitura, o Lacan faz como é que eu vou dizer, uma alternância ou uma disjunção, a palavra é melhor, entre amor e sexo. Eu mesma já me ouvi dizer, assim, em algumas apresentações e tal, porque até onde você ama, você não goza, onde você goza, você não ama. E isso está também naquela frase do Lacan tão famosa, que só o amor faz o gozo condescender ao desejo. Olha como é que ele coloca o amor, o desejo e o gozo, né? E o amor no meio, podendo fazer essa passagem. Agora, você disse umas coisas que me chamou a atenção. Quando você falou desse amor dos vassalos, cavalheiros e tal, à mulher, você falou várias vezes a mulher, eu fiquei me perguntando se, porque para Lacan a mulher não existe. Então, esse a mulher, eu sei que não foi a maneira como você se referiu. Você falou a mulher, uma, duas, três, quatro mulheres, você citou até nomes em algumas obras e tal, de algumas mulheres, né? Uma a uma. Mas para Lacan, a mulher não existe. Então, quando esses cavalheiros, né, vassalos, fazem essa cortesia, né, para a mulher, eu fico pensando se há possibilidade, se aí há possibilidade de haver um amor que cubra, né? Esse a mulher não existe, porque a mulher não existe, remete ao impossível. É impossível abordar e atingir a mulher no conceito lacaniano, porque ela não existe.
né? Então, não tem amor que atinja ou que chegue a uma mulher. E aí eu fico pensando, se esses cavalheiros, quando tomam como é que você fala? Os trovadores, o cavalheiro, que toma essa função de ficar se declarando, né, enaltecendo esse amor à mulher, se de alguma maneira isso é uma isso é um apagamento, né, dessa mulher que não existe. Ou seja, isso é um apagamento do que é sexual. Porque sexual para Lacan não tem nada a ver com carnal nem com transa. Né? Sexual para a mulher tem a ver com a divisão do sujeito pelo desejo. Né? E aí, no final, você falou uma coisa, cadê que eu botei aqui? Ah, o discurso cortês sobre o amor. E se você pudesse falar um pouquinho mais, porque aí eu acho que entra a questão do Lacan, que é uma forma de falar. Não é o amor e não é o cortês. É uma forma de falar a moda cortês do amor. Era isso, mas você me despertou muitas questões. Muito obrigada. Bom, eu infelizmente não sei responder essas questões aí, porque o meu amor é Luiz Albertiano, o seu é lacaniano, o meu é diferente. Então, o que acontece mais Ô, Luiz nesse Alberto, você não está reconhecendo o meu amor teresiano? também, Aquela mas do esse eu não conheço. Bernini, que ama a Deus e goza. O, o nosso amigo Lacan, né, ele vai dizer, até a frase dele é assim, eu sempre tenho anotado aqui, o objeto não é absolutamente apenas inacessível, ele está está separado daquele que se consome em atingi-lo por todos os tipos de potência, maleficentes, ciumentos e maledicentes. O que ele quis dizer nesse sentido aí, só para resumir um pouco, né, é que ele diz que os maledicentes, esse pessoal, né, é que vai tumultuar um pouco a coisa, às vezes dizendo que tem caso, quando não tem, etc. Mas essa questão aí lacaniana, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu faço uma leitura um pouco diferente, né? Mas tudo bem. Tereza, tá sem som, Tereza. Eu ando silenciosa mesmo. Muito boa a sua exposição, Luiz, e me levantou algumas reflexões, porque, é, de fato, a abordagem que o Lacan faz no Seminário 20 sobre essa questão do amor cortês. Ele já faz no 7 No de 11 cara. também ele faz no 7, faz no 11, faz no 20. É o E 7 é o ele que eu acho trata mais de diversas complicado. maneiras, isso. Então, o modo como ele aborda, o que eu consigo entender, ele tá querendo falar justamente sobre a ética do desejo, né? E a questão ética do desejo é não se deixar consumir pelo objeto, é isso que está em questão. Porque o objeto não há, do ponto de vista de um objeto total, não há. E eu acho que ele usa a metáfora, né, que se apresenta no Amor Cortês. Você citou um autor que eu gosto muito, que é o Duby, que escreveu aquele Mulheres do século XII e XIII. Ele vai justamente trabalhar a questão do amor cortês ali. É interessante porque o que está em jogo, no meu entender, para Lacan, no amor cortês, é a metáfora do impossível ou seja, da castração, do Isso. impossível de você aceder a um objeto total. Por isso ele vai dizer que a mulher não existe, como Teresa bem lembrou, a mulher não existe enquanto um objeto total. Isso. Entretanto, você pode ter acesso a uma das mulheres ou às mulheres, né? Mas não o fato de você ter um intercurso sexual com uma dita mulher, isso não faz dela, né,
um objeto total para você. Que Isso. justamente no 20 ele retoma, ele vai falar que as mulheres, né, que ele vai dizer, como é que ele fala? Ele diz que que uma mulher é para o homem um sintoma. Um sintoma do quê? Um sintoma como aquilo que para ele faz questão. Sim. E por isso ele aborda essa diferença na mulher. Então, eu entendo que quando ele fala do amor cortês, ou melhor, quando ele dá exemplo do amor cortês, até porque ele era um homem extremamente culto, acho que ele devia conhecer profundamente essas questões referentes ao amor cortês. Eu acho que talvez ele faça uma subversão, como você está dizendo, que você entende de forma diferente. Eu acho que ele faz uma subversão do que estava em jogo no amor cortês para falar justamente dessa questão do impossível de se alcançar aquilo que todo neurótico quer, alcançar o objeto que venha tamponar a sua falta. Então, por isso a mulher faz sintoma para o homem. E para as mulheres, o homem é uma devastação. Ele também fala isso no 20. O que Exato. aí já nos coloca numa outra dimensão que não cabe aqui a gente discutir. Mas eu queria que você pudesse falar um pouco, porque no outro dia até eu mostrei aqui, eu estou com o livro aqui, de onde vem a origem do amor cortês, porque vem ali daquela região de Pirineus, né? Dos Pirineus. Isso atravessa os Pirineus espanhóis para o sul da França, que é onde começa a comparecer de forma mais pregnante as canções de amor, as canções, canção de Rolando e tudo mais, a propósito desse amor cortês. O Jorge Duby, justamente, ele fala que, quando ele se refere às damas do século XII e XIII, eram mulheres extremamente potentes, né? Nesse momento eram mulheres extremamente potentes. E eu acho que essa é a época que coincide com Carlos Magno, né? O período do Carlos Magno, onde começa toda essa questão do amor cortês. A pergunta que eu queria te fazer vai um pouco nessa problemática. Por que você, melhor dizendo, o que você acha, né, que faz diferença hoje, a propósito do amor, essa dificuldade justamente de eleger uma mulher como um objeto de interesse? É muito mais de uso do que propriamente objeto de amor. E a outra coisa que eu acho que a gente teria que pensar é por que o Lacan, no Seminário 20, que é onde ele tem o Seminário 7, tem o Seminário 11, que ele vai tratar do objeto A, mas no Seminário 20, que ele vai falar do amor dom de si, e ele vai fazer uma aproximação, o amor como dom, e ele vai fazer uma aproximação com a experiência analítica, o lugar do desejo do analista. Então, eu acho que ele está aí falando da posição do amante, da posição do amado. Eu entendo que o que ele diz ali no Seminário 20, referido, né, ao amor dom de si, que ele aproxima da posição do analista, fala um pouco também da questão da amizade, porque a amizade que pode existir, né, no sentido do reconhecimento da diferença e tudo mais entre um homem e uma mulher, não coloca em questão o amor físico. Talvez isso faça uma aproximação à questão cortês, né? Embora você tenha dito muito bem que
no seu entendimento, na grande maioria das vezes, e de fato isso é referido no que se lê sobre amor cortês, havia sim intercurso sexual. Mas não será que o Lacan quer extrair justamente quando esse intercurso não acontece e o que se mantém aí é a chama do desejo, Sim, né? E que aí, de alguma maneira, a gente pode pensar na questão do desejo do analista como isso que não se realiza sim, fisicamente, né? sim. E que ele chama de amor-dom. Estou colocando para você, mas também fica aqui para os colegas também, para a gente poder pensar, porque ele trazer o amor cortês no contexto do que ele fala, lá no Seminário da Ética. Depois ele retoma quando ele começa, de fato, a trabalhar com mais profundidade no Seminário 11, o objeto A. E ele retoma isso no 20, né? Então tem vários gaps aí. Eu acho que ele está insistindo, tentando, me parece, elaborar que posição estranha é essa, que é a posição do analista, porque ele provoca amor, né? Amor no seu analisando, que tem a ver com a experiência da transferência. Ele mesmo, né, está ali sustentando essa posição de semblante, porém ele não se presta, não deveria, porque senão ele cai da posição de analista, Uhum. não se presta a comparecer como alguém que parte para o ato, né? O Uhum. ato analítico tem a ver justamente com esse ausência do intercurso sexual, é corte. Eu queria que você pudesse falar um pouco, se você Eu acha que sou tem menos, alguma eu aproximação. sou menos indicado para falar sobre isso, porque eu não suporto ficar decifrando Lacan, né? Então já começa a coisa por aí. Então veja só, o Lacan, ele é muito claro no texto dele ali com a questão da impossibilidade do intercurso, né? Sim, Então eu entendo que, até porque assim, o Lacan tem um outro problema que eu acho também, não tem bibliografia. Então eu não sei qual foi ele cita o Gustave Doré, que é um medievalista, né? Mas ele só não usou mais nenhum outro. Ele possivelmente deve ter usado, porque ele era bastante lido, né? Então deve ter usado, mas ele tem essa chatice que ele não apresenta bibliografia. Porque eu chego aqui e mostro, que fez isso, ele não, falou só do Gustave Doré. Pô, eu não sei o que ele leu e por que ele pensou assim o assado. Ele não escreveu ali, né? O que ele colocou ali é que era um amor infeliz, que, em tese, falando assim corriqueiramente, que não havia intercurso, quando, na verdade, toda a linha do amor cortês não é exatamente essa. A linha do amor cortês até é uma na verdade, preto no branco, é uma valorização da posição da mulher, que, que na cultura da época estava muito depreciada. Então, o que criou-se, por extensão, uma valorização dos efeitos do amor, né? Porque era como se fosse uma coisa assim, né? O cavaleiro não é para ficar entrando nessa questão de amor, vai lá, resolve a questão, procria, etc. E entra então essa, essa, esse contexto de uma coisa afetiva, né? De uma coisa amorosa, nesse sentido de mobilização das emoções, que naquela época era emoção, mata, degola, né? Estupra, era, né, nessa é, linha. Então, ele possivelmente, né, criou leu alguma coisa, porque no tratado, inclusive, do André Capellanus, que ele cita, tem intercurso. Agora, se o intercurso que ele pensou não é esse, não é aquele, eu não. não, não. O que eu estou dizendo é que ele se vale desse significante, desses dois significantes, amor, cortês, para falar justamente. É assim que eu entendo. E eu não Não, estou mas aqui peraí, só um detalhe. para Amor entender cortês, e peraí, explicar amor Lacan. Eu cortês quero falar o não que é eu do século entendi. XII. Amor cortês é uma criação em 1888
do Sim, Gaston Paris, né? Lá era o amor verdadeiro, era o amor fino, exatamente. né? Fino E aí amor e tudo mais. Sim, ele mudou para amor de corte, sim, sim. né? Mas É, o que me interessa aqui, usando os significantes amor cortês, não é justificar Lacan nem decifrá-lo. O que me interessa é a gente poder pensar por que Lacan fez essas alusões ao amor cortês. Isso deve dizer respeito, né? Ele não está falando como um leitor simplesmente do amor cortês, ele está falando como psicanalista, ou melhor, como analisando dessa questão. Então, eu acho que o que pode nos interessar aqui na nossa discussão é nós pensarmos onde é que isso nos instrui em relação à experiência analítica. É isso, porque é um encontro, há ali uma transferência amorosa, o psicanalista faz parte dessa transferência, entretanto, não tem intercurso. Tem outra coisa, tem uma espera aí, não tem modificação da intercurso, questão não. Várias amorosa. vezes já teve Sim, intercurso. mas não é Foi a isso que nos análise para o interessa. Beleléu, né? Quando isso acontece, deixa de acontecer a análise. Claro. É isso que me interessa. Estou falando uma análise, Isso, né? isso. Numa experiência de análise que permite ao sujeito atravessar sua fantasia, né? E resolver suas questões sintomáticas e poder se dar conta de uma transmutação na sua posição, que ele sai da posição de, de se fazer amar, que é muito talvez a posição da dama no amor cortês, né? Para a posição de amar a diferença que ele experimentou nessa transmutação e que permite a ele se posicionar de outra maneira, né, na vida, porque o problema é que a gente está o tempo todo fazendo uso dos nossos semblantes, não importa quais Eu queria sejam. falar uma coisinha, assim, você falou aí, me lembrou. Quando o Luiz Alberto se refere, e eu sei que ele citou alguém, mas eu não me lembro o nome, não posso recitar, você, quando fala desse amor infeliz, eu acho que, como a Teresa falou agora do amante, esse amor infeliz é da posição do amado, porque o Lacan, no Seminário 20, quando ele escreve amor com um Lzinho lá em cima, ele fala do amor, quer dizer, o amor onde tem algo que falta e, ao mesmo tempo, está presente, quer dizer, a presença da falta, porque esse L não está na mesma direção da A, M, O, U, R, e está lá em cima, ele está querendo dizer que todo amor é infeliz, eu vou usar o seu significante, mas ele, evidentemente, que não usa esse, na medida em que o amor não consegue consumir o seu objeto. Ele não alcança o seu objeto. Então, ele vai ser sempre um amor que vai deixar um resto, né? No sentido do desejo, vai deixar um resto que retorna. Eu acho que esse amor infeliz poderia conversar com um texto do Freud de mal-estar na civilização. Há sempre um mal-estar no amor, né? O amor infeliz é uma designação de uma queixa, penso eu. Gente, ó, tá ótimo o debate, mas está na hora de encerrar, não? Já passa de 9h30. É. Bom, eu espero ter levantado questões, contribuído de alguma Opa, forma. Tá? Questões Tem você que- foi levantou, ótimo. muitas. Muitas questões, é isso aí. Obrigada, Luiz Alberto. Obrigada. Isso, boa Muito Obrigado. bom. noite. Obrigada, Luiz. Tchau. Beijo, tchau. Obrigada, boa noite. Parabéns, Luiz, foi encantadora a sua exposição. Obrigado.